Olá, pessoal. Meu nome é Pauline Borba. Eu sou pintora e artista plástica desde o ano de 2019. Trabalho com produção de encomendas e autorais e cursos online de pintura à mão livre. E hoje eu vou demonstrar aqui para vocês a pintura de um retrato desse rapaz, tá? Que é uma encomenda que chegou para mim e que eles me autorizaram a fazer esse vídeo para poder postar. Então eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo, do início ao fim, dando algumas dicas muito importantes para quem quer começar do zero a aprender a pintar rostos humanos, tá? Então uma foto bem informal, né, nada profissional, tirada com celular, que é o grande desafio de quem está começando. Então eu vou deixar aqui alguns ensinamentos, algumas premissas e algumas dicas muito valiosas para você que quer aprender a pintar do absoluto zero e principalmente nesse caso desse vídeo, que é aprender a pintar rostos. Vamos lá? Se você não quiser perder nenhum vídeo com conteúdo incrível sobre dicas de pintura que eu produzo e posto aqui sempre, já aproveita e se inscreve aqui no meu canal para não ficar de fora. Aqui então, gente, estou trabalhando com a pintura a óleo, tá? Com essas cores aqui nas paletinhas, sendo mais importante, tá? Para vocês saberem. 2 tons de azul, 2 tons de vermelho, 2 tons de amarelo, que são as cores primárias, tá bom? Por hora eu dispenso preto, eu uso o sombra queimada, porque eu acabo misturando o preto na própria paleta, e o branco de titânio, tá? E aqui no caso eu tô usando amarelo cádmio. Perdão, vou começar de cá. E aqui no caso, eu estou usando sombra queimada, azul ultramar, azul cobalto, alizarim, vermelho cádmio, amarelo ocre, amarelo cádmio e branco de titânio, tá bom? Misturei aqui então um tom médio de marrom, cor de terra, que eu gosto muito para fazer o esboço da construção e para executar os primeiros traços, tá? Fazer o pano de fundo das telas em geral. Não é sempre que eu trabalho assim, mas nesse caso hoje eu acabei decidindo trabalhar dessa forma e começo então o meu esbocinho. Dessa cabeça, desse rosto. Sempre pensando, observando, né, essa imagem de fora para dentro, tá? No sentido de, primeiro eu observo as formas grandes, tá? Depois eu ir para os detalhes.
Então, eu aqui tô aplicando essa primeira parte, que é a construção, a proporção do meu rosto, tá, gente? É pensando em quê? Tá? Aqui a primeira dica importante dessa parte é que eu me liberte um pouco desse modo automático, né? Que quando a gente está começando a gente entra, que é super natural, mas aqui a dica que o meu objetivo é que eu me liberte cada vez mais da ideia de que eu estou desenhando um rosto, de que eu estou pintando um rosto, sabe? Eu de forma que eu force, que eu treine, na verdade, não é force, mas que eu vá treinando um pouquinho todos os dias o meu olhar a observar ângulos e formas. E não exatamente uma cabeça, um nariz, um olho, um óculos, sabe? O grande objetivo é que a cada minuto eu treine o meu olhar para que eu possa estar treinando o meu cérebro a observar ângulos e formas, tá? Então, aqui eu estou medindo mais ou menos o tamanho, a distância do final, do início da cabeça para marcar a linha da sobrancelha. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É, acertei. Nessa parte, não só nessa, mas eu gosto muito de andar com um pedacinho de paninho aqui na mão para eu ir consertando pequenos avanços, sabe? Dando ajustes de proporção que eu vou enxergando. Sempre medindo, verificando os ângulos e as formas.
Uma coisa bem importante aqui da gente observar também é a pega nesse pincel, tá? Então, eu recomendo muito vocês testarem pegar no pincel assim, ó, dessa forma. Principalmente nessas primeiras etapas, diria 80, 90% da pintura, tentar pegar dessa forma, tá? E outra coisa, gente, que eu aconselho muito, tá? Para quem tá começando, já de início, se treine, se treinar para pegar no pincel dessa forma que eu tô pegando, tá? E não assim como a gente tá acostumado. Por quê? Porque uma coisa que faz muita diferença na hora da gente começar a pintar, quando a gente está aprendendo a pintar, que vai fazer diferença lá no resultado final, é eu realmente me atentar ao todo nessas primeiras etapas, ou seja, as formas grandes, tá? E eu não cair na tentação de já pensar em fazer detalhes, tá bom? Não é momento para a gente pensar em detalhes, mesmo que a gente esteja desenhando e pintando um retrato, tá? Então, eu sei que é um grande desafio isso. A gente tem esse imediatismo de querer já ver, né, o rosto pronto logo, mas a gente precisa desapegar dessa ideia e realmente se concentrar em mapear ângulos e formas aqui nessa primeira etapa, para que depois lá na frente eu não tenha problemas do meu rosto estar distorcido, tá? E uma das coisas que me ajuda o meu olhar a focar em ângulos e formas, tá? Ou seja, de realmente fazer traços mais retos, mais diretos, maiores, sem me atentar aos detalhes, é essa pega aqui nesse pincel, dessa forma. Então, eu aconselho muito quem nunca experimentou trabalhar dessa forma, eu aconselho muito vocês a treinarem, tá? Tentarem não só uma vez, tá, gente? Porque se você nunca pintou, nunca pegou no pincel dessa forma na hora de pintar, você vai sentir um desconforto extremo no início, tá? Mas é um desconforto que faz parte do seu progresso, do seu aprendizado e que vale a pena você insistir, treinar, porque isso vai te fazer ganhar muito em termos de pintura, tá? Ó, aqui é uma tentação, para vocês verem, é um treino. Aqui eu já tô muito presa em detalhes, eu tô vendo que eu tô caindo na tentação de deixar o rosto dele no formato certinho. Eu vou pular para a próxima etapa, tá bom? Então, a próxima etapa é, primeiro... E a próxima etapa, que na verdade é a primeira etapa que eu ainda tô, que eu não acabei, que é o mapear o centro, a casca desse rosto e só simplesmente definir onde vai ficar o olho, onde vai ficar nariz, onde vai ficar a boca, onde vai ficar cada elemento desse objeto, né, entre aspas, principal, que é o rosto dele. Então, eu fiz aqui, cheguei nessa medida, de que do início aqui do topo do cabelo até a linha da sobrancelha, para chegar lá no queixo, tá? Nessa marca, desse buraquinho aqui do queixo dele. Aqui, e o tamanho do queixo é mais ou menos metade. Fiz um borrão.
Fiz uns borrões aqui. Mas já tô consertando. Isso aqui é super acontece. Vai cortando aí. Pronto, agora eu cheguei no onde eu queria. Ok, tá? Então aqui, gente, eu cheguei um ponto importante, tá? Um ponto bem legal e importante da construção dessa cabeça, dessa primeira fase, que é a construção, a proporção, tá? Eu cheguei num ponto importante que eu já sei o tamanho dessa cabeça, tá? Eu já sei que ela não está larga demais, ela não está comprida demais, ou seja, ela está dentro da proporção, tá? Eu demarquei já o local certo da linha, da base da sobrancelha, que é onde começa o globo, a entrada do globo ocular. Eu demarquei a base de onde começa o queixo, tá? Então agora cada vez mais, isso é a casca, cada vez mais eu vou diminuindo, tá? Indo para os detalhes, mas aqui ainda numa primeira etapa que é a da proporção. Agora eu vou saber exatamente a posição do nariz para que eu demarque a posição do globo ocular, tá? Então eu vou pegar essa proporção do nariz lá. Então eu achei basicamente a proporção, o local onde vai ficar o nariz, tá? Que aqui no caso eu medi, traçando se eu fosse traçar uma linha reta entre a base da sobrancelha e o início dessa barba, tá? O nariz fica na metade do caminho, numa medida proporcional na metade, tá? Então, ó, isso aqui é a mesma distância, base da sobrancelha até o nariz vai ficar a mesma distância do nariz até o início da barba dele, tá bom? Cada retrato tem uma medida assim, isso aqui não é uma coisa absoluta, tá? Depende muito da posição do rosto que você vai pintar, da luz que tá batendo. Aqui no caso ele tem barba que, querendo ou não, atribui ali um elemento, né, de sensação a mais de escuridão, então isso muda tudo em termos de proporção. Depende muito da posição do seu rosto e da luz e da sombra que tá batendo, tá bom? E dos elementos, claro, que o compõem. Tá? Então aqui no caso também o referencial, por exemplo, não vai ser exatamente o olho mesmo dele lá tá dentro do óculos com a lente escura que compõe um bloco de sombra bem lá dentro, tá? Então eu acabo aqui não me mapeando tanto no olho, mas sim no referencial do óculos, que a gente vai fazer ele já já, tá? Então eu tenho aqui a base, onde termina esse nariz, um pouquinho aqui acima, eu tenho o lugar aonde começam essas lentes. Sim, aqui existe, né, uma cavidade na proporção, mas que eu também não preciso deixá-la perfeita agora, porque é um detalhe e eu não quero nessa primeira etapa ir muito para os detalhes, tá? Eu só quero aqui me atentar a essa brincadeira, esse exercício de ângulos e formas, e para depois, na próxima etapa, nós vamos começar, como vocês vão ver, eu já vou explicar já já, a parte de luz e de sombra.
Vou fazer aqui um ajuste de proporção neste óculos, tá? Que eu tô com a sensação de que ele tá um pouco abaixo aqui. Então, eu vou dar uma ajustadinha.